Olá pessoal, vamos dar continuidade ao campo elétrico, vendo agora a carga pontiforme. Pontiforme significa que ela não tem dimensões que interferem no experimento e na atuação dessa carga. Então as dimensões são desprezíveis e eu posso falar de um ponto no espaço ou eu posso falar de uma carga no espaço. Eu não estou preocupado com o tamanho da carga, de como as cargas estão distribuídas ao redor, não é essa a minha preocupação. Então eu estou preocupado só com a questão se a carga é positiva ou negativa de uma maneira pontual. Então veja bem, considera uma carga pontiforme Q no vácuo e fixada em um ponto O. Na região do campo elétrico dessa carga, colocamos no ponto P a distância D de O, a carga de prova Q maior que zero. Então tem um sisteminha aqui que a gente já viu, que é basicamente uma carga que a gente chama de carga fonte, Qzão. Okay? Aqui eu tenho o meu ponto P, onde eu tenho uma carga Q, que ela é pontiforme porque eu não estou me importando com o tamanho dela. Se for uma carga muito grande, vai dar interferência por questões da quantidade de cargas que eu tenho. É por isso que a gente fala pontiforme, para a gente não se preocupar com esses detalhes. Ela é uma carga Qzinho, né? A carga prova ou carga teste, como a gente chama. Nesse caso, eu tenho as representações da força e do campo elétrico. Então, eu tenho um campo elétrico que é de afastamento. Veja, o campo elétrico eu projeto a partir da carga prova. Então, o E está saindo. Por que é de afastamento? Porque a minha carga fonte é positiva. Então, eu tenho um campo elétrico de afastamento. E a força, obviamente, acompanha o campo elétrico porque essa carga é positiva, não é? Então, óbvio que a força é de repulsão. Só lembrando que quando eu tenho carga positiva, a carga prova positiva, a força e o campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Vamos recuperar aqui o conceito. Direção, eu estou falando de horizontal ou vertical, basicamente, né? E sentido é da esquerda para a direita, né? Essa é a ideia. Claro que aqui está meio inclinado, né? Mas o sentido é o da reta que passa entre as duas cargas. E eu tenho uma distância D. Quando eu vou calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme, eu preciso considerar a força elétrica que age entre as duas cargas. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai usar as duas fórmulas que a gente tem visto, que é a fórmula da força elétrica junto com a fórmula do campo elétrico. Nós vamos condensar as duas, fazer uma síntese e tirar uma terceira fórmula do campo elétrico. Então vamos lá. A intensidade da força elétrica que atua na carga Q em P, conforme a fórmula de Coulomb, é. Então essa fórmula nós vimos antes, força elétrica ou força eletrostática é igual a constante que multiplica uma carga 1 e uma carga 2. Aqui, que no caso lá é a Qzão e a Qzin, né? Eu coloquei aqui Qzão e Qzin. Dividido pela distância ao quadrado. Lembre que aqui nós temos essa distância que separa entre as duas cargas, que é muito importante na questão da intensidade da força elétrica. Então essa é a minha fórmula 1. A definição do campo elétrico é o quê? Força igual a Q vezes E. Então veja bem, se eu pegar essa fórmula aqui, e substituir aqui, porque eu estou falando de força, né? Se a força é igual a isso tudo, então eu posso jogar aqui. Matematicamente eu posso fazer isso. Quando eu jogar aqui, o que eu vou cancelar? Eu vou cancelar os Qzinhos que são iguais, não é? Então do lado de cá vai ficar campo elétrico é igual a K vezes Qzão vezes D ao quadrado. Se você está com dúvida, é só fazer aqui, ó, K Qzão vezes Qzin. Né? K e K0, tá? Basicamente a mesma coisa. O K0 indica que é no vácuo, mas aqui não vai fazer diferença. É igual a Q vezes E. O que eu fiz aqui? Que é D ao quadrado, tá? Eu peguei essa fórmula e substituí aqui. Ok? Então ficou assim. Se eu cancelar o Qzinho, o que vai acontecer? K0 ou K vezes Q sobre D ao quadrado é igual ao campo elétrico. Essa fórmula aqui
é essa aqui. Né? Lembrando que aqui está em módulo, porque a gente despreza a questão do sinal das cargas e da intensidade. Né? Então, essa é a nossa nova fórmula a ser usada. Campo elétrico é igual a constante vezes Qzão, que é a minha carga fonte, dividido pela distância ao quadrado. Esse resultado mostra que a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é independente da carga prova, ou seja, o campo elétrico é gerado se eu tenho carga prova ou não. Porque, veja bem, minha carga prova é essa aqui, minha carga fonte é essa aqui. Se essa carga estiver aqui ou não, o campo elétrico gerado por essa carga continua atuando aqui, independente se existe essa carga prova ou não. Então, por isso que independe da carga prova. Diretamente proporcional ao valor absoluto da carga geradora. Diretamente proporcional porque se eu pegar minha fórmula aqui, ó, se esse valor de Q aumenta, o valor de E também aumenta. Por isso que é diretamente proporcional. Se fosse o contrário, como é a próxima, né, seria inversamente proporcional. Né? Nesse caso, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Porque se eu aumento a distância, se esse valor é muito elevado, muito alto, esse valor tende a ser baixo, porque eu vou dividir por um número grande. Né? Então, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E se eu tiver um gráfico E em função de D, ou seja, campo elétrico em função da distância, né? Então aqui nós vamos ter a lei do inverso do quadrado da distância, regendo aí mais um fenômeno da física. Agora, ao invés de ser força, vai ser do campo elétrico. Veja, campo elétrico aqui. Então, tem a minha curva aqui. Então, a ideia é, se eu ir para a esquerda, se eu ir para esse sentido, eu estou indo para distâncias pequenas porque eu estou me aproximando do zero. Se eu estou indo para distâncias pequenas, veja, o meu campo elétrico tende a aumentar. O contrário, se eu ir para a direita, eu estou indo para distâncias maiores e os meus valores de campo elétrico aqui, ó, tendem a se aproximar do eixo X aqui, que é o meu D, tá? Para ter um valor de campo elétrico mais baixo. Então, a ideia é aumentei a distância, diminuir o campo elétrico. Diminuir a distância, aumentei o meu campo elétrico. Vamos ver as características do vetor E. Lembrando que é uma grandeza vetorial. Intensidade ou modo. A intensidade, pessoal, é o valor. Quando eu falo intensidade do campo elétrico, é o valor calculado numericamente, quando você aplica as substituições na fórmula. Direção, a direção é aquela que a gente falou, é da reta que passa pela carga geradora, que é a minha carga fonte, e pelo ponto considerado. Então, se a minha carga, se a minha carga está aqui, né, e a minha carga prova está aqui, a carga grande está aqui, a Qzão, digamos, carga fonte. Então, a direção é que passa pela reta, essa é a direção. Né? O sentido aí depende do sinal da carga que origina o campo. Será de afastamento se Q for maior que zero. Toda vez que Q for maior que zero, o campo elétrico é sempre de afastamento. E de aproximação se Qzão for menor que zero. Vamos para um exercício resolvido aqui. Uma carga Qzão menos 4 microcoulomb fixa encontra-se no vácuo, como representa a figura ao lado. Beleza, tem uma carga fonte geradora, tem uma carga P, ou um ponto P nesse caso, né? Considera o ponto. Letra A. A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico em um ponto P situado a 20 centímetros da carga. Então, veja bem, ele quer intensidade, direção e sentido. Vamos ver primeiro direção e sentido. Direção e sentido é se é horizontal, se é vertical, se é da esquerda para a direita ou o contrário. Né? Então, vamos ver. Coletando os dados aqui, só para a gente ficar situado. Quando eu digo 4 microcoulomb, eu estou dizendo 4 vezes 10 a menos 6. Então, mi aqui, a letra grega, vale 10 a menos 6. Né? Em módulo, isso é 4 vezes 10 a sexta. Né? Mas eu sei que essa carga é negativa. Beleza. Distância é 20 centímetros. Eu vou trabalhar em metros, a gente sabe disso, porque a minha constante é em metro. Né? 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. A intensidade, a gente vai calcular depois, mas vamos ver aqui a direção e o sentido. A direção, pessoal, é a reta que intercepta os dois pontos. Ó. Se a minha carga está aqui, meu ponto está aqui, a direção é essa aqui. Se meu P estiver lá em cima, estiver bem aqui, a direção vai ser vertical. Nesse caso, a direção horizontal. O sentido do campo elétrico, veja, se a minha carga geradora ela é negativa, o campo elétrico é de aproximação. Então, eu traço um vetor no sentido da carga geradora ou carga fonte.
O sentido, pessoal, tá aí a direção, e agora a intensidade, a gente joga a fórmula E é igual a K vezes Qzão sobre D ao quadrado. O meu K é 9 vezes 10 a nona. A minha carga geradora está aqui, né? Porque a gente já deixou positivo o número aqui. 4 vezes 10 a menos 6. A distância eu trabalho em metros, 0,2 ao quadrado. Meu campo elétrico é 9 vezes 10 a quinta newton por coulomb, ok? Vamos para a letra B. A intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua em uma carga Q 5 microcoulomb colocada no ponto P. Então, se a minha carga aqui é menos 4, né, microcoulomb, eu tenho uma carga de 5 agora que eu coloquei aqui. Né? Na letra B eu sei que eu estou colocando essa carga. Né? Então, veja. Para a direção e o sentido, pessoal, o campo elétrico a gente já sabe que é de aproximação, porque a carga é negativa. Se eu tiver uma carga aqui de Qzin, veja, que é do ponto P, né, de 5 microcoulomb, ou seja, uma carga positiva, o que eu tenho? Eu tenho que a minha força elétrica vai ser de atração, porque esse Qzão é negativo. Né? Se eu tiver um Qzão negativo e um Qzin positivo, vai ser de atração. Eu poderia pensar o seguinte, quando a carga prova é positiva, o vetor força tem o mesmo sentido do vetor campo elétrico, que é aqui da direita para a esquerda. A intensidade nós temos para a força, a fórmula simples, Q vezes E. Força é igual a 5 vezes 10 a menos 6, que é o valor da minha carga, vezes o valor do campo elétrico que eu achei no item anterior. No item anterior, o campo elétrico gerado por essa carga é 9 vezes 10 a quinta. Né? Beleza, pessoal? E aí nós temos a listinha no Google Forms para vocês fazerem, e aí não precisa postar no caderno, basta você fazer lá no Google Forms e enviar, que eu vou tendo o controle lá na plataforma. É isso aí.